Com internet ou sem internet, nós estamos aqui, ok? Então, nessa escola de casais, escreve aí, gente, no comentário aí, escola de casais ao vivo. Eu queria comentar aqui alguma coisa interessante para nós, que vai ser muito bacana, que é essa parte que nós estamos falando aqui da questão dos erros, né? E ontem nós falamos o papel do marido e falamos o papel da esposa. O marido tem o papel da liderança, eu vou ler aqui, e minha esposa vai estar lendo a parte da esposa. Marido, liderança. Mulher submissa, esposa. Vamos lá, amar como Cristo. Harmonia do lar. Provedor. Ajudadora. Protetor. Idônea. Sacerdote. Intercessora. Ok? E hoje eu quero terminar dando uma palavrinha aqui e falando sobre alguns exemplos da família na Bíblia. E aqui eu começo com maus exemplos. Não vai dar para eu falar tudo, mas só para você entender. Primeiro exemplo aqui, Adão. Você já ouviu falar de Adão? Então nós estamos aqui, ó, desobediência e falta de ética. Então nós vemos, por exemplo, que Deus dá um comando para aquela família. Por isso que o pecado não é o pecado de Eva, o pecado é o pecado de Adão. E quando Deus procura Adão, diz: Adão, onde tu estás? Aí ele diz: eu tive vergonha, me escondi. E aí Deus diz: ué, porque não, eu estava nu. Aí Deus diz: e quem falou que você está nu, rapaz? Ele disse: não, é porque tal. E o que aconteceu? Bom, a mulher que tu me deste, olha, tão bonzinho, né? Cocadinha de sal, né? Ele colocou a culpa em quem? Adão colocou a culpa em quem? Quando ele diz assim, ó, a mulher que tu me deste, ele colocou a culpa em quem? Ah, é na mulher. Não. Ele colocou a culpa em Deus. Porque ele disse assim, a mulher que tu me deste. Deus que tinha dado a ele. Então eu observo que a desobediência de Adão em passar para Eva corretamente a situação levou a desobediência e a falta de ética, porque acabou culminando em quê? Um irmão matando um outro irmão. Caim acabou matando Abel. Outro mau exemplo de família foi a família de Acã. Também teve desobediência e teve roubo. Acã roubou, né? Capa de prata, ciclos de ouro, colocou debaixo da tenda dele. E quando o exército de Deus foi lutar contra uma cidade bem pequenininha, chamada Ai, o povo de Deus perdeu. E o que é mais interessante, ele tinha escondido tudo debaixo da tenda dele. Antes as casas eram tendas. Ele colocou debaixo da tenda dele. Então, péssimo exemplo. Desobediência e até furto teve. Na vida de Eli foi um grande sacerdote, grande homem de Deus, mas houve negligência, houve prostituição e houve profanação na família de Eli. Apesar de Eli ser sacerdote, seus filhos estarem servindo no templo, mas a Bíblia diz que os filhos de Eli prostituíram dentro do templo. Pegava, nos dias de hoje, é como se estivesse tendo relações sexuais com as mulheres da igreja. E o pai não falou nada. Então, negligência, prostituição e profanação, porque isso foi no templo. Isso aí foi durante o sacerdócio de Eli. Outro mau exemplo de família foi Davi. Davi foi um grande rei. Pense num homem um monarca, nunca perdeu uma guerra, mas foi um péssimo pai. Olha aqui, ó. Veja que diferença. De Adão tem duas coisas: desobediência e falta de ética. Acã, desobediência e furto. Eli, sacerdote, teve negligência, prostituição e profanação. Não dele, mas dos seus filhos, e ele permitiu isso, fez vista grossa. Terminar. Davi, olha quantas coisas aconteceram na família de Davi. Primeiro, ociosidade. Por que ele caiu com Betseba? Era para ir para a guerra, ele não foi, ficou em casa, observando a mulher, tomando banho, acabou caindo com ela. Segundo, negligência. Tinha que fazer coisas que não fez, se complicou. Era para estar na guerra e não em casa. Cobiça, cobiçou a mulher de Urias. Adultério, adulterou, engravidou a mulher, escondeu o adultério, escondeu esse erro dele, mentiu sobre a criança acabou morrendo. Então, teve mentira, porque ele chama o marido, embriaga o marido,
dá lá bastante vinho para ele. Urias fica bêbado e ele diz: agora, vai para casa, Urias. Vou não. Vai para casa, homem, Urias. Vou não. Vou ficar aqui com o senhor. E aí deu ruim. Por quê? Porque Davi queria que ele fosse para casa, se deitar com a esposa, para quando a criança nascesse, disser: ah, é o filho de Urias. E Urias não foi. Quando Davi percebeu isso, olha o que é uma família desestruturada. E aí, quando ele percebeu isso, ele fez uma carta, deu ao seu comandante em chefe, que era Joabe, e disse: Urias, entregue isso aqui para o Joabe. Urias era tão fiel que ele não abriu a carta. Se ele abrisse, acho que ele vazava. Ele não abriu a carta. Quando ele chega lá, o Joabe abre a carta e diz: foi o rei que mandou, foi. E era o seguinte: coloque Urias na frente da batalha. Quando forem guerrear, vocês recuam e ele vai ficar sozinho lá na frente, vai ser o primeiro a ser morto. Então teve homicídio, teve omissão do pecado, Davi escondeu, e aí veio a gravidade da situação, e falta de disciplina, porque por causa dele começaram a acontecer várias coisas na família dele. Um irmão estrupou a outra irmã, um irmão matou o outro irmão. Então assim, foi uma confusão dos infernos. O filho dele depois, o Absalão, por exemplo, pegou todas as mulheres de Davi, que o rei tinha várias mulheres, pegou, tanto que os irmãos não são da mesma mãe, são de outras mães, né? Então, Davi teve vários filhos com várias mulheres. O que acontece? Absalão, ele toma o trono do pai, toma a cidade do pai e se deita ao meio-dia, luz do dia, com todas as mulheres de seu pai, envergonhando seu pai. E o que o pai fez? Nada. O que os outros irmãos estavam fazendo de errado? Um monte de coisa. O que Davi fez? Também nada. E isso gerou muita dor e muita tristeza. Então, eu fico com essa palavra por aqui. Eu termino aqui dando uma palavra de fé. Minha esposa vai estar orando por você. E eu vou terminar depois que ela ler os nomes aí. Eu vou lá para o Facebook, porque é o seguinte: quando a gente chegar lá, amanhã, eu quero falar sobre bons exemplos. Hoje eu falei sobre maus exemplos, ok? E aí, eu quero terminar dizendo o seguinte: Pastor Mário, seja bem-vindo, meu querido. Olha aí, chegou atrasado, mas está aí, Pastor Mário. É isso aí. Deus abençoe. Gente, vamos ler os nomes aqui. Tem muita gente hoje. Eu quero aqui mais uma vez agradecer aí a presença do pastor Almir Moura, lá do Rio de Janeiro, Bangu, hein? Foi meu pastor nos